professora de inglês do curso Líder. E o nosso conteúdo para a próxima prova é o seguinte: Simple Present, ou presente simples, Present Continuous, o presente continuado, Simple Past, o passado simples, Simple Future, o futuro simples e Genitive Case, o caso genitivo ou o caso possessivo. E na aula de hoje nós vamos estudar dois conteúdos, no caso o presente simples e também o Present Continuous ou passado continuado. O nosso primeiro tema é o Simple Present ou o presente simples. O presente simples ele é usado para nós descrevermos atividades em geral ou coisas que fazemos corriqueiramente. Vamos ver alguns exemplos. I work here, I study every day. Eu trabalho aqui e eu estudo todo dia. I get up early, I watch TV in the morning. Eu acordo cedo e eu assisto TV de manhã. I talk to my friends every day, I go to school in the afternoon. Eu falo com os meus amigos todos os dias e eu vou à escola à tarde. I have lunch at midday, I work from 8 to 11 o'clock. Eu almoço ao meio-dia e eu trabalho das 8 às 11 horas. Então, como observamos aí nos exemplos, nós podemos ver que são atividades corriqueiras ou coisas que nós fazemos geralmente todos os dias. No presente simples, nós também temos os usos dos advérbios de frequência, que são eles always, usually, never, sometimes e often. Always significa sempre, usually, geralmente, never, nunca, sometimes, às vezes e often, com frequência. Vamos ver alguns exemplos de como usar esses advérbios de frequência nas frases. I always work here. Eu sempre trabalho aqui. I often study every day. Eu geralmente estudo todos os dias. I never get up early. Eu nunca levanto cedo. E I sometimes watch TV in the morning. Eu às vezes assisto TV pela manhã. Então, como nós podemos observar nas frases, os advérbios de frequência, eles sempre são utilizados antes do verbo e depois do sujeito. O caso da frase I always work in the morning. Eu sempre trabalho pela manhã. Voltando ao presente simples e suas formas, nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. A primeira forma que a gente vai ver agora é a forma afirmativa. Em inglês, a conjugação verbal no presente ela é um pouco diferente do português, porque o português a gente tem 6 terminações. Em inglês nós temos apenas 2. E o S em inglês, em um verbo, ele não significa que o verbo ele está no plural, e sim que é a conjugação da terceira pessoa do singular. Vamos ver alguns exemplos. I work, you work, we, you e they work. A observação que eu faço nesse caso, então, é para he, she e it, que são terceira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho he, she, it works. O S no verbo work quer dizer que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, continuando com alguns exemplos do presente simples, nós temos I live em Recife, eu moro no Recife. He lives em Recife, ele mora no Recife. E Anna visits Tina every day. Ana visita Tina todos os dias. Continuando nas observações em relação ao acréscimo do S na terceira pessoa do singular, nós temos algumas exceções em relação de ser apenas S. Alguns verbos nós temos que acrescentar ES ou IES. Vejamos. He watches TV in the morning. She goes to the beach on weekends. Então, nos verbos terminados em S, SS, CH, SH, O, X e Z, esses verbos eles recebem ES, e isso em inglês é uma questão apenas de pronúncia. Então, she washes the dishes. He kisses the children when they get up. No caso do verbo study, que termina com Y e antes do Y a gente encontra uma consoante, o que vai acontecer com esse verbo? A gente vai tirar o Y e acrescentar IES. Vejamos alguns exemplos.
I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. She studies English every day. Então, os verbos terminados em consoantes e antes da consoante a gente encontra um Y, eles vão perder esse Y e vai se acrescentar IES. He plays video game in the afternoon. Então, nessa frase, nós podemos observar que o Y, ele continuou e apenas foi acrescentado um S. Por quê? Porque antes do Y, no caso dessa frase, a gente tem uma vogal e não uma consoante. Em seguida, nós vamos passar para a forma negativa do presente simples, que ela é bem simples assim como o presente simples. Para a gente passar para a forma negativa e interrogativa no presente simples, a gente vai precisar de um auxílio, ou seja, de um verbo auxiliar para que essas frases elas sejam mais adaptáveis à forma negativa e interrogativa. Vamos ver agora alguns exemplos. I do not work every day. Eu não trabalho todos os dias. He, she, it does not work every day. We, you e they do not work every day. Como nós podemos observar nesses exemplos, nós temos aí dois verbos auxiliares, o do e o das. No caso, o do ele é usado com I, you, we e they, e o das ele é usado apenas na terceira pessoa do singular, que é o caso he, she and it. No caso desses verbos auxiliares, quando eles são falados, no speaking, que a gente diz na forma falada, nós usamos uma forma abreviada em inglês. Vamos ver alguns exemplos. I don't work. O don't work significa que eu juntei o do mais o not. He, she and it does not ou doesn't work. O doesn't, o que é que eu fiz? Eu juntei o does mais o not. Claro que isso é opcional. Nós podemos usar o doesn't ou o does not. Da mesma forma, do not ou o don't. E em seguida, continuando, a regra de se adicionar um verbo auxiliar, nós temos a forma interrogativa. Sempre precisamos de verbos auxiliares na forma interrogativa e negativa do presente simples. É muito importante que você memorize isso. Esses verbos que nós estamos utilizando aqui, a gente precisa de um auxiliar para negar e perguntar. Então agora a gente passa para a forma interrogativa. É muito simples. O que vai acontecer na forma interrogativa? Você vai pegar o do ou das, colocar na frente da frase e repetir a frase exatamente como ela está. Vamos ver alguns exemplos. Do I and you work every day? Você trabalha todo dia? Does he, she, it work every day? Ele ou ela trabalha todo dia? Do we, you, they work every day? Eles trabalham todos os dias? Então, observem. Do and does. Do mesmo jeito, eu vou usar o do para I, you, we e they, e o das apenas para a terceira pessoa do singular. Agora nós vamos ler um texto e observar como escrever um texto sobre você e falar das suas atividades corriqueiras com o presente simples. Hello everybody, my name is Jerica Benton. I live in Chicago with my family. I am an English teacher. I don't have many students because I work only 3 times a week. My husband is a lawyer. He works from Monday to Friday. He has an office downtown. We have 2 adorable kids, Tom and Mike. Tom studies near our house. Mike doesn't study because he's just a baby. Life's perfect in Chicago. I'm very happy here. Vamos observar agora a tradução do texto, Então, olá pessoal, ou olá todo mundo. Meu nome é Jerica Benton. Eu moro em Chicago com a minha família. Eu sou uma professora de inglês. Eu não tenho muitos alunos porque eu trabalho apenas 3 vezes por semana. Meu esposo é um advogado. Ele trabalha de segunda a sexta.
Ele tem um escritório no centro da cidade. Nós temos duas crianças adoráveis, Tom e Mike. Tom estuda perto da nossa casa. Mike não estuda porque ele é apenas um bebê. A vida é perfeita em Chicago e eu sou muito feliz aqui. Então nós podemos observar aí as diferenças, né, que nós vemos do presente simples, no caso da primeira pessoa do singular, da segunda e da terceira pessoa do plural e também da terceira pessoa do singular. Quando a Jerica ela fala em relação aos filhos, aos dois, o verbo ele continua do mesmo jeito. Já quando ela fala dos filhos individualmente, a gente vê que é acrescentado um S ou um IES no caso de alguns verbos. Em seguida, nós vamos praticar tudo que nós vimos aqui nessa videoaula. E aí você pode pegar a sua apostila e acompanhar algumas das atividades que nós vamos fazer neste momento. A primeira atividade que a gente vai fazer, você vai apenas trocar o I, o pronome I, eu, pelo he ou pelo she, para que a gente possa praticar um pouco mais da terceira pessoa do singular no presente simples. Vamos lá às atividades. Então troque o I por he ou she e mude os verbos. Pensem aí um pouquinho em relação a cada verbo. No caso, na letra A eu tenho I work, na letra B eu tenho I go, na letra C I watch, na letra D I wash, letra E I carry e letra F I play. Pensem um pouquinho e como é que a gente pode mudar cada um desses verbos com he ou she. Fica ao seu critério se você vai querer usar o pronome he ou she. E aí, pensaram um pouquinho? Então vamos ver a resposta e chequem aí se vocês conseguiram captar essa regra, né, de inglês. Na letra A a gente tem I work. No caso, se eu uso he ou she, só é acrescentar um S. Então fica she ou he works. Na letra B eu tenho I go. Lembrando que o go, o verbo ir, ele é terminado em O. Então a gente tem aquela regrinha de acrescentar ES. Então o go com he ou she fica she goes. Na letra C eu tenho o verbo watch, assistir, que é terminado em CH. Como é que ele fica? He ou she watches. Na letra D, mais uma vez, terminado em SH, I wash, a resposta certa é she washes. Na letra E, eu tenho I carry, o verbo terminado com Y, porém, antes do Y, eu tenho uma consoante. Como é que fica esse verbo? She carries. E na letra F, eu tenho o verbo play, jogar, ou brincar, ou tocar, que fica she plays. E aí, conseguiu acertar tudinho? Espero que cada um de vocês tenha acertado. Vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade, vocês têm que apenas passar as frases para a forma negativa. Na letra A, a gente tem he plays video game. Na letra B, you work every day. Na letra C, they like classical music. E na letra E, Helen studies English every day. Lembrando a vocês que, para passar para a forma negativa e interrogativa, eu preciso dos verbos auxiliares do e does. No caso da negativa, don't ou doesn't. E toda vez que eu usar esses verbos auxiliares, o verbo principal da frase, ele não precisa ter acréscimo de S, né? Então ele volta para o infinitivo. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre a resposta dessas frases, de como elas ficariam na forma negativa. E aí, conseguiram? Então vamos ver aí as respostas. Na letra A eu tenho he plays video game. Como é que essa frase fica na forma interrogativa? He doesn't play video game. Na letra B eu tenho you work every day. A resposta correta seria you don't work every day. Na letra C eu tenho they like classical music. E a resposta é
They don't like classical music. E a última letra, a letra E, eu tenho Helen studies English every day. E a resposta correta é Helen doesn't study English every day. Vamos agora para a terceira atividade. Na terceira atividade, vocês vão praticar como transformar essas frases na forma interrogativa. Lembrando a vocês que o verbo auxiliar ele vai apenas para o começo da frase e a gente repete toda a frase. Então vamos acompanhar aí. Letra A eu tenho Susan lives in Brazil. Na letra B, Paul works in a big office. Na letra C, we read very well. E na letra D, you like Christmas. Pensem aí de como eu posso transformar cada uma dessas frases na forma interrogativa. Vamos ver as respostas? Na letra A eu tenho Susan lives in Brazil. Na forma negativa ela fica Does Susan live in Brazil? Na letra B eu tenho Paul works in a big office. Na forma interrogativa essa frase fica Does Paul work in a big office? Na letra C eu tenho We read very well. A resposta certa é Do we read very well? Na letra D eu tenho You like Christmas. E a resposta correta seria Do you like Christmas? Agora nós vamos praticar um pouco mais o presente simples com questões de simulado. Acompanhem aí. Número 1 eu tenho John is a good student. So, você tem as opções go, goes, to go, going and come. Prestem atenção direitinho aí. E qual seria a alternativa correta para completar essa frase no presente simples? Pensaram? A resposta correta seria goes, porque John is a good student. So, he goes to school every day. Então agora nós vamos para a segunda questão. Qual das alternativas melhor completa a frase we? We to Spain every summer. Letra A, flies. Letra B, flies. Letra C, flies. Letra D, fly. Ou letra E, flies. Então na segunda questão a resposta certa seria fly. Letra D. Vamos agora para a terceira atividade. Julia and I aren't, isn't, does not, doesn't ou don't go to school on Sundays. Observem que essa frase aí é uma negativa. Então, como ficaria no presente simples? A resposta seria don't. Julia and I don't go to school on Sundays. Vamos agora a mais algumas questões de simulado. Quarta questão. Assinale a alternativa que contém a forma negativa da frase no presente simples. I have a house. Então, qual seria a forma negativa dessa frase? I have a house. Deem uma olhada aí nas alternativas. Pensem um pouquinho na resposta se seria a letra A, B, C, D ou E. Então, a resposta correta seria letra C. I don't have a house. Queria lembrar a vocês que todas essas questões de simulado tem disponível para vocês na apostila que vocês possuem. Então, vamos lá para a quinta questão. Assinale a alternativa que contém a forma interrogativa da frase no presente simples. He lives em Campina Grande. Então, olhem aí as alternativas. Na letra A, nós temos lives he em Campina Grande. Na letra B, he live em Campina Grande. Letra C, do he live em Campina Grande. Letra D, does he live em Campina Grande. E letra E, he does live em Campina Grande. Qual seria a resposta correta, então? A resposta correta seria a letra D. Does he live em Campina Grande? Agora nós vamos para a última questão de simulado. Sétima questão. Use o simple present marcando corretamente a questão. Então, letra A. Paul works in his house. Letra B. They likes football.
Letra C, she loved this place. Letra D, it sleep all day long. Ou letra E, nenhuma das respostas. Qual dessas alternativas melhor representa o presente simples? Pensaram? Então a resposta correta seria a letra A. Paul works in his house. Então, pessoal, esse nosso conteúdo foi o presente simples, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Que se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês possam assistir novamente a videoaula e também possam praticar na apostila de vocês com as atividades que nós temos. Então, finalizando o presente simples, nós vamos passar para o nosso próximo conteúdo, que é o Present Continuous, ou presente continuado, que também está disponível na sua apostila. Quando é que eu uso o Present Continuous ou presente continuado? Toda vez que eu tiver que descrever uma ação no momento em que ela está acontecendo. Por exemplo, nesse exato momento eu estou aqui explicando para vocês o Present Continuous. Então, I am teaching you. Eu estou ensinando a vocês. E nós vamos ver aí alguns exemplos de como utilizar em inglês essas frases no Present Continuous. Então as frases que nós temos são as seguintes. I am working now. Eu estou trabalhando agora. I am studying now. Eu estou estudando agora. I am drinking with my friends at the moment. Eu estou bebendo com os meus amigos neste momento. I am cooking in the kitchen. Eu estou cozinhando na cozinha. Então observem aí cada frase que a gente viu, que o present continuous, para ele ser utilizado em inglês, ele precisa ter dois verbos. No caso, o verbo to be, né, que a sua conjugação é am, is ou are, mais um verbo acrescentado a este verbo, o ing. Nós vamos ver isso na prática agora com alguns exemplos. Dance, o verbo dançar, dance. Então, no present continuous ele fica dancing. O verbo escrever, que é o write, então ele fica writing. O verbo fazer, make, no present continuous ele fica making. Type, que é o verbo digitar, né? Então typing. E drive, que é dirigir, fica driving. Então os verbos que são terminados em E, ao acrescentar o ing, o E, ele é eliminado. Essa é a única exceção que nós temos no caso do present continuous. E abaixo nós temos alguns exemplos, né? Alguns outros exemplos. Por exemplo, I am writing a new book. Eu estou escrevendo um novo livro. I am typing an important report. Eu estou digitando um arquivo importante. E o último exemplo, I am making new friends. Eu estou fazendo novos amigos. É importante, gente, enfatizar sempre para vocês que o present continuous ele só é caracterizado se ele tiver dois verbos, no caso o verbo be, mais o verbo com ing. No caso dos verbos terminados em ie, ao acrescentar o ing, o i ele é substituído por y. No caso a gente tem aí o die e o lie. Die, morrer, e lie, mentir. Então die fica dying e lie fica lying. Então a gente troca o ie pelo y. Então no present continuous nós temos algumas exceções para os verbos curtos. E o que são verbos curtos em inglês? São verbos que possuem apenas um som. Vamos observar. Run, sit, swim, cut e stop. O que vai acontecer com esses verbos quando eu tiver que acrescentar o ing? Eu vou dobrar a última letra deles. Run vai ficar running. Sit vai ficar sitting. Swim, swimming. Cut, cutting. Stop, stopping. Então a gente pode observar aí, né, no caso, que os verbos terminados em vogal única entre duas consoantes, o C vai ser consoante e vogal consoante, ao acrescentar ing, a última consoante é dobrada. E aí nós temos dois exemplos. I am running very fast.
eu estou correndo muito rápido. E I am swimming very well, eu estou nadando muito bem. Em seguida, nós vamos passar para as formas do present continuous, que elas são bem simples também. Vamos observar os exemplos. Eu tenho I am working now, you are studying at the moment, he, she, it is working now ou studying at the moment, we, you and they are working now ou studying at the moment. Essa é a forma afirmativa do present continuous. Então, porque a gente vai pensar em usar apenas o verbo be mais o verbo mais ing. Agora nós vamos ver a forma contraída ou a short form, a forma curta do present continuous para afirmativa. Eu tenho I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, your e they are, their. Em seguida, nós temos a forma negativa para o present continuous. A forma negativa é bem simples. O que vai acontecer na forma negativa? A gente vai apenas acrescentar um not depois do verbo be. Então vamos observar aí os exemplos. I am not, you are not, he, she and it is not, we, you, they are not. E aí o exemplo working now e studying at the moment. Em seguida, nós também temos a forma contraída ou a forma curta do caso da negativa do present continuous. Vamos observar. I am not, you are not, you aren't, he, she, it is not ou isn't, we, you, they are not ou aren't. Então observem que a única forma que a gente não tem abreviada ou curta é a primeira pessoa do singular. I am not. A gente usa exatamente dessa forma. As outras a gente pode usar da forma contraída ou da forma curta. E em seguida nós temos a forma interrogativa do present continuous, que também é bem simples. O que vai acontecer na forma interrogativa? A gente vai apenas pegar o verbo be, o am, is ou are da frase, colocar no início da frase e depois repetir a frase com o que sobrar, né? No caso, vamos ver aí alguns exemplos. Eu tenho am I working now? Are you working now? Is he, she ou it working now? Are we, you ou they working now? Ou vocês podem também usar como exemplo o study at the moment. Agora nós vamos passar para um áudio, né, uma conversation, uma conversa. Nós vamos ouvir uma conversa para a gente analisar nesta conversa o present continuous. Então as pessoas estarão falando o que elas estão fazendo no momento. Observem as estruturas e o áudio da conversation. What are they doing? Hello? Hello, Laura? Is Scott there? Oh, hi, Jamie. Yes, he is, but he's busy. Is he working? No, he isn't working. He's in the kitchen. What's he doing? He's cooking. What are you doing? I'm reading. Então, após observarem aí o áudio, né, e a imagem também da figura da conversation, o que vocês podem imaginar que é sobre? Né? O que eles estão falando? Estão falando o que eles estão fazendo no momento. Mas a gente vai analisar a imagem do que eles estão falando no momento. Vamos observar mais uma vez a conversation. Olhem aí. Então, Laura, ela fala, hello, oi. E Jamie, hello. Laura, is Scott there? Tipo, Scott está aí? Oh, hi, Jamie. Yes, he is, but he's busy. Oh, sim, Jamie. Ele está, mas ele está ocupado. Is he working? Ele está trabalhando? No, he isn't working. He is in the kitchen. Não, ele não está trabalhando. Ele está na cozinha. What's he doing? O que ele está fazendo? He's cooking. Ele está cozinhando. What are you doing? O que você está fazendo? I am
reading ou I'm reading, da forma abreviada. Então, como vocês podem ver, para descrever ações que estão acontecendo no momento, a gente usa o present continuous. E agora, claro, nós vamos fazer algumas práticas. Lembrando a vocês que cada prática que a gente fizer aqui, cada atividade, ela está disponível para você na sua apostila. Então, você pode pegar a sua apostila agora e a gente vai fazer algumas questões que estão aí nela. Então, as questões de simulado, né, que está na sua apostila, vocês vão fazer comigo agora. Primeira questão. Don't disturb. Não atrapalhe, não perturbe. My brother's hard now. Então, qual seria a opção correta do present continuous para completar esta frase? Letra A, is working. Letra B, was working. Letra C, been working. Letra D, working. Ou letra E, are working. Então, qual dessas questões melhor descreve o present continuous? Pensem um pouquinho. Já dá para saber a resposta? Então vamos lá. A resposta correta seria letra E, are working. Vamos para a segunda questão agora. At this moment, he for a big company. Então, o que é que ele está fazendo neste momento? Letra A, work. Letra B, works. Letra C, is working. Letra D, working. Ou letra E, are working. Pensem um pouquinho e qual das alternativas melhor descreve o present continuous. Pensaram? Então a resposta correta é is working. Letra C. Terceira questão de simulado. Lembrando que essas questões elas estão na apostila de vocês. Então, my friend Mary Ann. Letra A, has worked. Letra B, is working. Letra C, works. Letra D, working. Ou letra E, are working. Qual seria a resposta correta que melhor completa, no caso, com present continuous, essa frase? Seria a letra B, is working. Quarta questão. Look out there. The bus. Letra A, came. Letra B, is coming. Letra C, was coming. Letra D, comes. Ou letra E, had come. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Pensem um pouquinho. Então a resposta correta seria a letra B, is coming. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. No caso, nós estudamos dois conteúdos, né? O Simple Present, o presente simples, e agora, por último, nós estudamos o Present Continuous, o presente continuado. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem rever esta aula e também podem praticar com essa atividade da apostila de vocês. Então, eu me despeço aqui de vocês e até a próxima aula. Goodbye!